O Brasil passa por novas turbulências nos cenários político e também jurídico. Ontem, os presidentes do Senado e da Câmara cancelaram as sessões após integrantes da oposição terem obstruído o andamento dos trabalhos e ocupado as tribunas das duas casas. O movimento dos oposicionistas ocorreu em reação à prisão domiciliar decretada ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. De outro lado, cresce a lista de senadores a favor do impeachment do ministro do STF. E é para falar um pouco sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Boa tarde, José Antônio, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui e poder esclarecer algumas coisas que está acontecendo hoje no nosso país. Falando no terreno das hipóteses, se os senadores conseguirem um número suficiente de assinaturas para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, o que é que pode acontecer lá no Senado? Olha, eu acho muito difícil o presidente do Senado pautar esse pedido. É praticamente impossível. Porque essa ação ela é como se fosse uma ação penal. Então tem que ter justa causa. Vamos pensar na justa causa para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ela não existe. Não tem essa justa causa. É um ministro que segue as leis, segue a Constituição, é certo, isso é claro, que está contrariando o interesse da direita. Porque a punição que se faz, porque só o Moraes que toma as decisões, porque ele é o relator. Ele é o relator tanto do evento de 8 de janeiro, quanto do evento do novo agora, que é o processo da cassação por tentativa de golpe, do núcleo crucial. Agora, os desafetos dele dizem o seguinte, olha, ele ignora a Constituição. Tem como se comprovar isso? Bom, não é verdade. Não tem nenhuma verdade nisso. O processo que está tramitando no Senado Federal, que tentam fazer tramitar para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é um processo, na meu ver, natimorto, por vários motivos. O primeiro deles é porque não tem a justa causa. Então você vai abrir um processo, qual é a acusação contra ele? Ah, não, ele não cumpre a Constituição. Então tá, vamos elencar os pontos em que ele não cumpre a Constituição. Quais são esses pontos? Eu não saberia dizer, porque esses pontos não existem. Todos os pontos da Constituição que um juiz tem que cumprir, ele cumpre. O direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa, testemunhas, todos os pedidos que são feitos, ele responde os pedidos. Ele aceita ou não aceita, mas é direito do juiz. Ele tem que ter essa decisão, mas a decisão vai de acordo com aquilo que ele pensa da Constituição, não é de acordo com o que os outros pensam da Constituição. Ele é que decide qual que é a interpretação dele. É certo que quando precisa levar a plenário, e leva a plenário, pode ter divergência, coisas que não têm acontecido. Vejamos que todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes são decisões praticamente unânimes na primeira turma. E quando não é unânime, quando é julgamento na turma completa, no plenário completo, a discrepância é de 1, 2, ou no máximo 3 daqueles que compõem os 11 da plenária completa. Então veja o seguinte, então tem que levar a impeachment todos os 11 ministros do STF, se é assim. Porque o entendimento não é só, exclusivamente, do Alexandre de Moraes. Todas as decisões que ele tomou sobre a questão Bolsonaro, sobre a questão das prisões daqueles do 8 de janeiro, todas elas foram referendadas pelo plenário ou pela primeira turma, que é a turma que ele pertence. Então não tem justa causa para se fazer. Mas vamos supor que consigam e o presidente pauta esse pedido de impeachment do ministro lá para o Senado. Bom, então aí começa um rito, que é um rito de julgamento, que quem preside o Senado Federal, neste caso, passa a ser o presidente do STF. Hoje, o ministro Barroso. Então ele passa a presidir
E aí ele vai elencar os pontos da acusação, quais são os pontos. Vamos fazer as respostas das acusações, se elas são verdadeiras ou não. E ele vai colocar em julgamento isto. Se chegasse à conclusão, e é o que vai chegar, que não tem nada para impeachment do ministro, não tem impeachment do ministro. Simplesmente não vai levar em votação. Doutor, então, de acordo com essa explanação que o senhor fez, mesmo se houver a 54, porque agora estão recolhendo assinaturas para abrir nesse pedido, e se houver essa maioria muito mais ampla, que até um número a que a oposição constata ser muito difícil de ser atingido no momento, então os senadores, a decisão deles não vale, não está acima de uma decisão de um ministro do STF que vai presidir esse julgamento? Mesmo assim, então, o Senado está condicionado a uma decisão do STF? É por aí ou não? Não é por aí. Ah, tá. Quem vai presidir o rito, que é um rito especial, é o presidente do STF. Vai presidir o rito. Ele não vota. Certo. Ele vai presidir o rito. E ele vai dizer quais são os itens que terão que ser respondidos para poder justificar ter ou não ter o impeachment. É aí que está o imbróglio, porque não vai ter justificativa para ter o impeachment. Isso também é um ponto bem divergente. Não tem divergência, no meu entender. Sim. Todos os juristas que se ouve no Brasil, hoje mesmo Folha de São Paulo, o Globo, Metrópolis, todos os grandes sites do país, que você acessar, eles estão trazendo vários doutores em direito para discutir o assunto. Todos eles, sem exceção, desde que não sejam aqueles que tenham viés político da direita radical, da esquerda. Da direita radical. Por uma voz só, ele diz assim, doutor em direito constitucional, olha, não há motivo nenhum para ter o impeachment de Alexandre de Moraes. O que ele tomou de decisão está corretíssima. Aliás, hoje eu tenho uma das entrevistas hoje dizendo sobre a questão da prisão domiciliar. Ele discorda da forma como foi colocada a prisão domiciliar, mas concorda o seguinte, os fatos que levaram à prisão, dava para se decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. Ele foi condescendente com o Bolsonaro, quando colocou ele em prisão domiciliar, que é muito menos gravosa do que uma prisão fechada em um lugar diferente da casa dele. Então ele acabou sendo condescendente para quê, a meu ver? Para evitar esta conturbação que está tendo agora. Mas não houve excessos, então? Assim, não houve, pelo contrário, houve falta de excesso. Ele agiu de acordo, porque quando ele decretou as cautelares, ele disse como é que podia agir, e houve aquele descumprimento, ele voltou e explicou por A mais B como é que era para funcionar. Aí ele vem no domingo e descumpre. E ele disse lá atrás, se descumprir, a prisão é imediata, é automática. Descumpriu. E essa decisão dele foi referendada por 5 da primeira turma. Então, está referendado. Quando ele descumpriu, ele apenas cumpriu o que estava dito lá, ou seja, decretou a prisão. Só que ao invés de ser uma prisão preventiva, ele decretou a prisão domiciliar. Um outro ponto que os aliados de Bolsonaro alegam é que Alexandre de Moraes não poderia ser o relator desse inquérito da tentativa de golpe de Estado, porque ele, Moraes, era um dos alvos daquela operação Punhal Verde Amarelo, que pretendia matar o presidente do TSE e o presidente da República e o vice-presidente da República. E aí, é um fato concreto ou não? A meu ver, isso eu vou me filiar à maioria dos juristas brasileiros e também a posição do STF, que foi majoritária nesse sentido, dizendo que não, porque seria muito fácil, então, porque primeiro é o seguinte, se o golpe tivesse acontecido, não tinha nada disso estava acontecendo. Ninguém estava julgando ninguém. E esse STF estaria desconstituído, claro. Ninguém desses aí seria um ministro hoje. Então não aconteceu o golpe. Então está ocorrendo o julgamento porque não teve o golpe. Então seria muito fácil, olha, vamos fazer o golpe, mas vamos precaver aqui. Se o golpe não der certo, vamos colocar aqui uma previsão que nós vamos matar todos os ministros do STF. Quem julgaria? Não teria julgadores. Porque você colocou eles como parte do processo e não poderia julgar. Então essa é uma maneira torpe de querer fazer com que o juiz
não participe do processo porque eles disseram que iam tentar matá-lo. Então, essa torpeza eu acho que não cabe e não vai, como não foi, não passou no STF como uma justificativa válida. Tanto é que os advogados das partes, todos eles já desistiram desse argumento. Não tem mais esse argumento em lugar nenhum. Doutor, uma última pergunta, que é até uma discussão frequente, né? A questão de Bolsonaro estar sendo julgado no STF, não ter tido lá uma primeira instância como Lula teve, passou por 3 instâncias, foi condenado em todas elas por mais de 9 juízes, depois descondenado. E aí Bolsonaro não tem direito ao duplo grau de jurisdição, sendo um ex-presidente também em crimes diferentes. Ao seu ver, foi correto começar o julgamento ali no STF? Existe um respaldo legal ou é algo também complexo? Esse assunto é um assunto que vem desde o início da República, a questão de ter o foro privilegiado para evitar perseguições, porque no início da nossa vida democrática era muito acirrada a discussão política, inclusive com troca de tiros entre aliados, entre adversários, não eram nem adversários, eram inimigos, né? Matava-se as pessoas, os coronéis daquela época e tal. Então o foro privilegiado foi uma maneira de tirar esta briga paroquiana aqui da mão do juiz local e passar para o STF do foro privilegiado dos deputados federais, senadores, governadores, presidente da República, ministros de Estado e tal, para não ficar, cada hora um faz uma ação num lugar e aí não se tem uma decisão que possa levar eles a unificar aquela decisão. Então é uma unicidade de decisão. E isso já aconteceu no Brasil, e agora as pessoas às vezes esquecem desses fatos, com o Mensalão. Com o Mensalão, foi a mesma coisa. O julgamento do Mensalão também foi no STF, não teve grau de recurso, não teve nada e aconteceu normal e tudo aconteceu. Foi preso inúmeras pessoas, ficaram presas, tem gente que está presa até hoje pelo Mensalão e aí isso não foi questionado. Foi questionado um certo tempo, depois não foi mais questionado. Esse foro privilegiado foi feita uma mitigação pelo STF em 2020, 2021. E aí essa mitigação dizia o seguinte, olha, só vai ser julgado pelo STF aquelas questões que foram realmente praticadas no exercício do mandato. O que não foi, não vai ser feito, vai tudo para... E aí desafogou o STF isso, mandando para os juízes de primeiro grau sem números de ações, ou às vezes mandando até para o TSE ou mandando para os TRS, ações que tinham a ver com questões eleitorais, né? Então isso deu uma desafogada no STF. Mas aí veio a questão do 8 de abril, e no bojo da discussão do 8 de janeiro, houve a necessidade de unificar o entendimento, porque tratava-se de uma tentativa de golpe de Estado, que não começou no 6 de janeiro, no 8 de janeiro. Ela começou muito antes, logo depois da posse do Bolsonaro. Só verificar todos os atos, toda a narrativa que tem do mandato dele inteiro, como é que foi que isso aconteceu. O tempo inteiro se falava em golpe, o tempo inteiro se incentivava a chamar o Exército, que o Exército assumisse, que desse um golpe, etc. e tal. Então, AI-5. O AI-5 de volta, e etc. e tal. Então, isso foi ao longo de todo o seu mandato. Aí voltaram de novo o seguinte, não, os atos que aconteceram durante o exercício do mandato vão ser julgados aqui, mesmo que tenha terminado o mandato. É o que aconteceu, é o caso que está acontecendo com o Bolsonaro. Certo. Isso é uma decisão que está tomada. Então agora estão pedindo aí, dentre esses atos dos 3 aí, que acabe com o foro privilegiado. É claro e evidente que não vai acabar o foro privilegiado, até por uma questão constitucional e até por uma questão de divisão de tarefas entre o judiciário. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos aguardar, porque eu agradeço tem muita coisa para acontecer. Os deputados, ao invés de tentar fechar o Congresso e não trabalhar, passem a trabalhar pelo Brasil, coisa que não tem feito, né? A única coisa importante que aprovaram neste ano foi o aumento do número de deputados federais, ou seja, aumentando as despesas de um país já combalido. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Eu agradeço.